aí chegou um dia, estava tendo aula de história e o tema da aula era perseguição religiosa e respeito à diversidade. Então eu já era cristã, sabia que seria um tema um pouco difícil, mas fiquei ali na aula, quietinha, o professor falando, tudo certo. E aí o professor falou assim: alguém aqui conhece a Igreja Universal do Reino de Deus? Eu olhei assim para o lado, olhei para o outro. É a igreja que eu frequento desde criança. Então eu levantei a mão, falei: sim, conheço. Aí ele: você já foi? Falei: sim, professor, eu frequento com os meus pais desde criança. E aí ele: não, para a aula, para toda a aula. Como assim você dá dinheiro para aquela igreja? Naquele momento, eu fiquei completamente constrangida. Eu fiquei com medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Todos os olhares assim para mim e o professor afirmando que eu ajudava ladrões, que foi a palavra que ele usou. E aí eu fiquei nervosa, constrangida, não sabia como reagir. E aí eu lembro que eu falei para ele: professor, mas você já foi à Igreja Universal para estar falando isso? E ele se dizia cristão, de uma outra denominação, e ele falou que não precisava ir para saber que eu bancava a ostentação de homens que se diziam pastores, homens que se diziam de Deus. E aí a sala toda ficou em silêncio e ele começou a instigar os alunos a me rebaterem, a me questionarem. E aí todo mundo começou a olhar para mim e falou: é verdade, Lívia, é verdade isso que ele está falando? E aí eu lembro que na sala de aula tinha aqueles projetores, data show. Ele colocou no Google Templo de Salomão, colocou a foto, falou assim: é aqui que você vai? Aí eu falei: sim, é lá que eu vou. Então, como você não consegue enxergar a ostentação que o bispo Edir Macedo faz? Você apoia isso? É para isso que você estuda? Ele falou assim: eu não corrijo as suas provas, eu não te dou dicas de como ir melhor nas suas avaliações para você ir nessa igreja. Como você estuda e continua ignorante? Eu não sabia o que responder na hora, eu tinha só 11 anos, eu lembro que eu pedi licença, fui ao banheiro chorar. Porque eu não sabia o que fazer, e mal sabia eu que não seria a última vez. Porque eu ainda estudo, então isso acontece frequentemente. E eu me arrependo muito de não ter feito igual essa jovem do Rio de Janeiro, de ter feito um boletim. Eu perdi essa oportunidade. Mas agora você já sabe o que fazer. É verdade, agora eu já tenho essa consciência. E também de entender que é algo que a gente só vem se lutando. E não se rebaixando, se fazendo de vítima, que foi infelizmente o que eu fiz por não saber como reagir mesmo. Agora, acho que interessante que você está falando, Lívia, que era uma aula em que o professor estava abordando um tema de intolerância. Pois Exatamente. Estava ensinando intolerância, praticando ele a deu o intolerância. exemplo, né? Ele seguiu passo a passo da intolerância, inclusive usou da autoridade de professor, que ele é uma autoridade não só diante de uma menina de 11 anos, que isso é o maior absurdo, expôs a você e aos seus colegas a esse constrangimento, incitou seus colegas a ficarem contra você, porque, de certa forma, é óbvio que alguns se afastaram ali, porque, tipo, não vou me relacionar, não foi? Então, isso é uma questão, assim, que a gente fica, assim, chocado, como que isso acontece em sala de aula. Que o professor que deveria, na verdade, permitir, então, que você tivesse a liberdade de opinião, de expressão e de ter as suas escolhas respeitadas em sala de aula, e que na maioria das vezes eles falam tanto sobre diversidade, pluralidade de pensamentos, de ideias, de tudo, e de repente ele mesmo vem cercear esse direito dela. E eu fico me perguntando, era esse o tipo de assunto que o professor deveria estar utilizando dentro de uma sala de aula?